Olá para você, nós estamos começando mais um Goiás é Notícia aqui pela Mais FM 87.9. Você fica ligado, você participa, você dá a sua opinião, né? Você pode participar pelo WhatsApp 995294013, você pode participar na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, você ouve nos aplicativos, você ouve no site fmmais.com.br. Aliás, você ouve de muitas maneiras, só não ouve a Mais FM quem não gosta ou quem não quer. É isso aí. Comigo está o meu amigo Henrique Bragantini, hoje participando aqui do Goiás é Notícia, e também o nosso comentarista político, o nosso companheiro Antônio Gomide. Bom dia, Bragantini. Bom dia, Gomide. Muito bom dia, Edmar. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Pois é, e hoje é quinta-feira, pós quarta-feira de futebol. Mas antes do futebol, eu tenho que fazer uma coisa que me constrange muito, mas eu tenho que discordar de você, meu caro Edmar. Qual que é o problema? Porque você disse na abertura que você ouve do jeito que quiser, de todas as formas, e só não ouve quem não gosta. Mas eu quero discordar que quem não gosta totalmente. Dos grupos significativos que nós temos dos ouvintes é daqueles que não gostam e justamente por isso acompanham, né? O que é muito salutar, importante esse grupo ao qual nós nos dedicamos com muito afinco. Então essa é a correção que eu faço. Você lembra do Almir Reis? Se Vossa Excelência concorda. O Almir Reis, né, que apresentava a Honda. Lendário Almir Reis. Na cidade ele dizia o seguinte: quem gosta ouve, quem não gosta ouve sempre. Eu já digo diferente, assim, quem gosta ouve, quem não gosta grava. Exatamente. Grava e espalha no WhatsApp. Mas não precisa gravar não, porque a gente grava e manda pelo WhatsApp. Está disponibilizado, a gente facilita no site, isso. Tá toda banda. Mas Edmar Antônio Gomide, amigos do Goiás Notícias da Mais FM, ontem teve Copa do Brasil e Copa Libertadores de América. E aí? E o fantasma que fugiu. rondava a Gávea foi devidamente exorcizado, pelo menos por agora. O que não acontecia desde 2010, Antônio Gomide, que era o Flamengo conseguir sair da fase de grupos, avançando para a fase seguinte das eliminatórias, das oitavas, aconteceu. O Flamengo ganhou de 2-0 e até que, enfim, Everton Ribeiro conseguiu fazer uma partida digna da sua fama, digna daquele futebol que encheu os olhos e fez dele o melhor jogador do Campeonato Brasileiro por 2 anos seguidos lá no Cruzeiro. O Flamengo ganhou de 2-0 do Emelec, agora joga na semana que vem, na quarta-feira, contra o River Plate, lá em Avejaneda, para disputar a primeira colocação do grupo, que, em tese, né, dá uma situação mais confortável, como decidir os jogos em casa e ter adversários, em tese também, menos competitivos. O Palmeiras confirmou o seu favoritismo, melhor campanha do torneio, ganhou de 3-1 do Júnior Barranquilla em casa. Pela Copa do Brasil, a Raposa ganhou do Atlético Paranaense de virada, com o gol do Raniel no finzinho, e já ficou mais perto das quartas de final da Copa do Brasil. O Boca, todo mundo deu como morto, é clássico time argentino, Antônio Gomide. A seleção argentina, inclusive, é do mesmo perfil. Todo mundo dá ela como morta, ela chega na final e, se bobear, ganha. O Boca, que estava dado como morto no grupo do Palmeiras, meteu 5 no Aliança Lima e também, com a vitória do Palmeiras, conseguiu se classificar. Esses são os resultados, Antônio Gomide. O tal do flamenguista, ele é animado por natureza, né? Não pode ganhar, que ele acha que ganhou a Copa Libertadores. É impressionante, né? Impressionante. O Flamengo custou a ganhar ontem do Emelec e semana que vem vai perder para o River Plate, vai ficar em segundo lugar na chave. Vai dar problema, mas tudo bem, vamos aguardar. A gente não quer torcer contra, mas vamos aqui, né? Vamos aqui apenas comentar, né, os fatos, né? O River Plate basta apenas o empate na semana que vem para ficar em primeiro lugar no grupo lá. Mas essa vitória do Palmeiras ontem, ela realmente, você está falando do Boca Juniors aí, brincando, mas é impressionante, né? Porque o Palmeiras jogava com o Barranquilla, da Colômbia, e o Barranquilla, se empatasse com o Palmeiras, já ficava aí na posição de segundo lugar. O Palmeiras ficaria em primeiro, quer dizer, o Palmeiras meteu de 3-1, 3 gols do Borja, 3 gols do cara. Não, e aí o Boca Juniors vai lá e ganha de 5. Então acabou o Barranquilla, né, que parecia um jogo de compadre aqui, né? De repente sobrou para o Barranquilla, né? Sobrou e foi desclassificado. Quer dizer, o Palmeiras fechou a chave, né? Nessa fase de grupo aí, fechou, e o Palmeiras e
o Boca Juniors acabou ficando aí classificado já fechou Colocou o Boca, né? Pois é, isso que eu tô falando, quer dizer, parecia um joguinho que seria tranquilo, né, e que podia muito bem ficar no empate. Mas outra coisa, Antônio, agora é um outro campeonato pro Boca Juniors. Claro, Esse negócio da Argentina, claro, né? Isso é um time anima, copeiro. Agora classificado, agora eles podem esperar um time... E outro, a gente precisa entender, né, por exemplo, a gente fala assim, os times brasileiros e tal, e a gente obviamente torce para que o Brasil esteja realmente bem posicionado na Libertadores, mas o Brasil com esses campeonatos brasileiros, Copa Brasil, com Sul-Americana, quer dizer, tudo ao mesmo tempo, bicho, esse negócio, quer dizer, e o pessoal lá não, o pessoal lá pega uma Libertadores da vida e coloca isso como prioridade, né, aquilo ali é a vida do time, né, então é diferente a entonação, a dedicação, a prioridade, né, de outros times, de outros países, do que aquilo que nós temos no Brasil. A gente torce para que o time do Brasil esteja bem na Libertadores, mas ao mesmo tempo, os mesmos jogadores que estão jogando a Copa Brasil, que jogam o Campeonato Brasileiro, que jogam a Sul-Americana, são os mesmos caras. E ainda tem uns que são chamados para a seleção brasileira ainda, que ainda quando volta machucado. Quer dizer, então assim, são situações diferentes, né? Que as prioridades dos times são diferentes. Mas, como você disse, o Boca Juniors, mais uma vez, né, estando aí classificado, como classificou ontem, isso é um potencial aí para poder na fase final aí, já nas quartas de finais, arrebentar a boca do balão. E completando as informações da Copa do Brasil, ontem talvez o jogo mais emblemático, o resultado talvez mais surpreendente, pela diferença de torcidas de investimentos, foi o empate entre Chapecoense e o Clube Atlético Mineiro, aí, Clube do Coração do Edmar, jogo que foi aos pênaltis. Foi para o espaço. E ele foi eliminado depois de um resultado nas penalidades em 4-3 para a Chapecoense. O Ricardo Oliveira, artilheiro, né? O artilheiro, né? Fazedor de gols, desperdiçou junto com o Roger Guedes. E o Atlético foi eliminado mais uma vez. Hoje tem Corinthians, né? Hoje continua pela Libertadores, né? Com o Deportivo de Cali, né? O Corinthians também está bem encaminhado, né? Está bem encaminhado. Classificado, né? Está em primeiro lugar na chave, né? E vai aí hoje, dá para fechar aí bem, né? Mas hoje, e é lá, né? O jogo é lá. É Deportivo de Cali. Os brasileiros, em geral, estão tendo um bom desempenho em relação aos outros anos. Já teve ano aí que só passou um. Né? Uns anos recentes, entraram 6, passaram 2, 1. Ou o que vai acontecer também nessas oitavas aí, porque aí eu vejo a vantagem muito grande desses outros times em ter esse perfil que costuma se dizer o perfil copeiro. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, Antônio Gomide. Mas muito bem, vamos falar sobre a política nacional. Não, mas eu queria falar antes aí, ontem eu comentei, fiz um comentário aqui sobre a questão das pessoas falando, eu tenho sorte, não tenho sorte. E ontem, rapaz, era a Mega Sena, 58.932.000, ou seja, 59 milhões jogando na Mega Sena, acumuladíssima. Sabe quantas pessoas ganharam? Eu queria te informar, só que eu estive em Brasília segunda-feira e fiz uma lotérica. Pois é. Por que não deixa no ar quantas pessoas ganharam? Uma pessoa, cara. E não foi você, porque você jogou lá e perdeu, né? Quer dizer, foi um cara de Brasília. Não, é que eu estou aqui. Pois é, estou exatamente. Aqui, numa boa, né? E se você ainda tem dúvida, né? Às vezes ainda não falou o nome da pessoa, mas se às vezes você tem dúvida, passou em Brasília e realmente jogou, o número é o seguinte, é 10, 12, 22, 25, 42, 54. Olha aí, confere, meu amigo, porque um só ganhou. A análise era o seguinte ontem, esse dinheiro, na poupança, normalmente, na mensal, rende R$222 mil. Só isso. Por mês? Né? Dá para passar? Né? Então, então é só para entender, né? Quer dizer, daquilo que nós conversamos ontem aqui da Mega Sena, quem não joga não passou raiva nenhuma, mas quem joga passou muita raiva. Você quer falar sobre passar raiva? Perder não é passar raiva, porque o cara joga para perder, ganhar é a exceção da exceção, né? Naquelas probabilidades. Agora, o primeiro prêmio deu 60 milhões, 59 milhões. O segundo prêmio, que é a quina, ela é rateada, ou seja, o cara perde por um número. E o prêmio, nesse prêmio aí, foi de R$36 mil. Olha, R$36 mil é um bom dinheiro para se fazer muita coisa. Mas imagina para a cabeça ele falar assim, eu perdi por um de ganhar 30 milhões para rachar com alguém. Aí o cidadão começa a arrumar qual foi a desculpa porque ele errou aquele número, né? Bem que eu ia colocar aquele outro, mas... E outra, ele vai jogar de novo na semana seguinte, porque ele pensa, a sorte que eu tinha, eu gastei acertando 5 de 6, cara.
Eu não vou dar essa sorte de novo, pelo amor de Deus. Enfim, mas é muito bom. Essa é uma forma de se dizer, Antônio, para você que joga, que jogou e não acertou nenhum número, você está numa condição melhor do que aquele que gastou a sorte acertando só 5. E aí eu vou falar mais. Quem agradou muito com essa brincadeira é a Caixa Econômica Federal. Quanto que é? Porque o que é repassado é um percentual, né? Já descontado, inclusive, imposto de renda, não é isso? Isso. Então é porque eles tiveram Bombou, uma receita né? de 100 milhões, né? Por aí. Mas é isso mesmo. Muito bem. Olha, depois de falar do resultado do futebol e de falar esse sonho de 60 milhões, de 200 mil reais por mês, nós vamos ao nosso intervalo para voltar a falar sobre a pauta, porque nós precisamos dar uma acalmada com isso aqui. Vamos à realidade. Vamos à realidade, é verdade. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde, medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22h e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Agora em Anápolis, você tem a mais nova distribuidora de peças para a parte de suspensão de caminhões e carreta. Chegou Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Faça o seu orçamento e seja surpreendido. Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara. Quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193. Celular e WhatsApp 62993357744. Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasilho de planta, porque é aí que
mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. E todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Mais FM. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis. www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62-3099-6767 e 99224-2452. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. A cada R$50 em compras, você concorre a prêmios. Primeiro prêmio, uma sanduicheira grill inox. Segundo prêmio, uma prancha alisadora. Terceiro prêmio, uma Smart TV LED 43 polegadas. Sorteio no dia 10 de junho. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. No Goiás é Notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Já estamos de volta para o segundo bloco do Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje 17 de maio de 2018. Edmar, e hoje Sim. tem aniversário. Hoje tem Enquanto você daqui a pouco seleciona aí as nossas... Não vai tocar parabéns, não. Melhor não. Enquanto você seleciona os nossos amigos que estão acompanhando, hoje tem aniversário, mas não é aniversário digno de ser parabéns, não, porque é um aniversário triste e caótico. Porque é o aniversário, hoje, Antônio Gomide, de um ano daquelas fatídicas gravações de Joesley e dos irmãos Batista, revelando as tramas e as relações pouquíssimo institucionais do presidente Michel Temer, do senador Aécio Neves, né, naquele momento que muitos classificam, e hoje várias publicações, vários jornais trazem essa análise. O Globo, por exemplo, fala que exatamente há um ano acabava o governo Michel Temer. Justamente foi quando eclodiu todo aquele escândalo. Mas o saldo Michel Temer segue presidente, né? O saldo, a assinatura que todos fazem é que Michel Temer segue presidente, Aécio Neves fica se esgueirando aí às sombras no Senado para tentar não ser notado, mas segue senador em busca de um novo mandato que lhe garanta foro privilegiado, e Joesley segue à frente da empresa, que no primeiro trimestre desse ano, ao contrário da economia brasileira, cresceu 43%, a grupo J e S. Encaixar esse cenário no Brasil é até fácil, Antônio Gomide, porque nós temos visto o caos que está nas instituições. Difícil é criar a defesa de um discurso de que a justiça caminha para todos e que o Brasil está sendo moralizado a partir da política. Essa relação do Joesley com o Temer, né, com o governo federal, né, mostrou muito aquilo que muitas vezes as pessoas criticam, né, da relação política, mas esquecem que a ideia do corrupto e do corruptor, né? Porque à medida que essa relação existia e ainda se faz essa relação com o governo federal, né, da forma como foi feita, né, de um governo que entrou dizendo que estaria baixando gasolina, que melhoraria o emprego, que geraria renda para o povo trabalhador, que daria mais oportunidade, para tirar uma presidente eleita, como foi o caso da Dilma, dizendo, tem umas pedaladas fiscais, administrativamente isso pune, né, da impeachment. Quer dizer, depois nós percebemos tudo quem estava atrás, né, desse grupo, né, que estimulou a retirada da Dilma. Então, Joesley faz parte desse grupo
Posteriormente, à medida que a presidente Dilma saiu do governo, nós percebemos que tinha um roteiro muito colocado para o Temer seguir. Aí começou o congelamento dos gastos fiscais na área de saúde, educação, segurança, e depois vem a ideia das reformas, brigando aí pela reforma da Previdência, não deu conta, a reforma trabalhista que já estava aprovada lá na Câmara Federal, foi para o Senado, aprovaram lá, e nesse meio termo, esqueceram de avisar que não podia vazar o tal do vídeo, do áudio, do Joesley com o Temer. E que isso tudo, obviamente, provocou o quê? O desmoronamento do governo federal. Porque à medida que o Temer era a pessoa que iria resolver o problema do Brasil, inclusive para punir as pessoas que tinham qualquer relação com alguma coisa corrupta, que isso aí era propina, que essas relações não são relações republicanas, quer dizer, à medida que foi colocado, e pelo próprio Joesley, entregando essas gravações, esses áudios, provas, contratos, denúncias, delações, para a Procuradoria, não entregou para um partido político, não, entregou para a Procuradoria, e através da Procuradoria foram feitas denúncias contra o governo Temer e a relação do governo Temer com o grupo JF. Então é importante a gente entender que, infelizmente, quem apostou no governo Temer, quem realmente apoiou aquele golpe, que foi um golpe parlamentar, comprando inclusive o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quem apostou naquilo ali, nesse momento deve estar olhando e falando, puxa vida, hein, como eu acreditei numa bobagem desse tamanho, porque esse era o grupo que realmente hoje está sendo rechaçado para o ano 2018, que é o ano que nós vamos ter a oportunidade de escolher o próximo presidente. Então, tudo isso tem a ver com o cenário que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos, de muito desemprego, onde o povo trabalhador, nesse momento, busca uma outra alternativa que não seja ninguém ligado exatamente a esse governo Temer, exatamente por essas denúncias da JF, principalmente por aquele vídeo e os áudios que foram colocados aí em rede nacional. E lembrando que você disse sobre o desemprego, Antônio, e hoje o PNAD promete soltar, divulgar as informações mais detalhadas em relação ao desemprego no Brasil. Nós já temos o resultado que o IBGE divulgou há cerca de 10 dias sobre aqueles 13,1 milhões, 13 milhões e 100 mil pessoas em estimativa que estão desempregadas no Brasil, um triste recorde, de uma onda negativa que vem tendo no desemprego. E se faz um ano destas gravações, só lembrando ao nosso ouvinte, é aquela que o Aécio aparece dizendo que tem que arrumar um sujeito para carregar a mala com dinheiro que possa matar antes, que depois veio a ser o primo dele, e aquela gravação dos porões do palácio, em que o Temer diz aquela célebre frase, tem que manter isso aí, em relação aos pagamentos de 50 mil reais semanais ao Eduardo Cunha, mesmo ele estando preso, ou seja, comprando aí o silêncio do Eduardo Cunha. E temos 2 anos, celebrados aí pelo Michel Temer, deste golpe parlamentar, como você falou. E aí a gente percebe, Antônio Gomide, que 2 anos depois, 1 ano depois disso, mas 2 anos depois que assumiu o governo, esses protagonistas daquele momento estão, como você disse, em frangalhos. Trago 2 informações. A primeira é a pressão em cima do óbvio, Aliados de Michel Temer querem que ele anuncie o mais rápido possível que não é candidato. Isso liberaria os estados para promover as suas alianças, E aí podemos desdobrar isso sobre o Goiás daqui a pouco. A outra informação é que o próprio PSDB trabalha para blindar Michel Temer da prisão, nomeando embaixador em caso de vitória de Alckmin à presidência. Informação da Folha de São Paulo de hoje. E em caso de derrota do grupo do PSDB e uma vitória de aliados lá em São Paulo, como Márcio França ou o próprio João Dória, eles também fecharam um acordo para a nomeação dele lá naquele estado. Temer perde o foro privilegiado a partir de janeiro. 2 anos depois, o dobramento da imagem do Temer é essa. Aécio briga com o próprio PSDB para poder tentar ser candidato, pelo menos a deputado federal, coisa que o próprio PSDB mineiro não quer deixar, porque faz a leitura de que isso vai manchar a campanha como um todo. Esse é o saldo. Mas é muita informação, Vamos por partes, Como diria o Jack Esquartejador, vamos por partes. Vamos lá. Essa primeira parte aí do Temer precisa combinar com o eleitorado, Porque ele está achando que vai ganhar o Alckmin, e aí o Alckmin vai... Tá, só que se o Alckmin não ganhar, então está desfeito isso.
Não, e o Dória tem que ganhar também em São Paulo. Quer dizer, essa conversa de botequim, né? Isso. Conversa de 3 pessoas na meia-noite tomando cerveja. Então, é um absurdo isso. Até porque o próprio Alckmin não quer ver o Temer nem passando perto da campanha dele, porque sabe, ainda mais em São Paulo, o Alckmin que é de São Paulo, o Temer que é de São Paulo, né? Então todos são lá de São Paulo. Então, o colégio eleitoral maior do Brasil, e os dois estão lá. Juntando os dois, meu amigo, vai dar uma rejeição muito grande. Hoje o Temer, depois de 2 anos de governo, tem uma rejeição na última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte de mais de 72%. Né? O pessoal rejeita ele. Então ninguém quer hoje o Temer junto na chapa, nem falando que está apoiando e muito menos dizendo que pode, inclusive, pegar o bônus no sentido de buscar aí programa eleitoral, aumentar a coligação para melhorar aí o desempenho em alguns estados. Quer dizer, nem isso agrada quem está querendo e poderia estar juntando ao MDB nesse momento. Na verdade, o que vai acontecer é liberar mesmo, né? O Temer vai ter que fazer o seguinte: libera os estados fazem o que quiser e não precisa falar do nome dele. É isso que vai acontecer. O que estão pedindo os aliados. Que é isso, né? Quer dizer, agora, um dos aliados é o PSDB. Né? Quer dizer, o Alckmin, nesse momento, gostaria de muito ter o horário de televisão que o PMDB poderia oferecer a ele. Né? Mas o desgaste é tão grande que ele está ali, ele está dizendo, não quer não. Então, essa conversa de que, olha, estamos preparando aqui, porque ganhando o governo nós vamos arrumar uma embaixada, meu amigo, isso aí tem que combinar com o eleitor. E hoje, vou falar para você, tá faltando aí, para um processo eleitoral, menos de 60 dias aí para começar já estamos na pré-campanha, e isso demonstra, né, nesse momento, que o Temer é um dos piores cabos eleitorais para qualquer candidato. Mas, né? antes de você continuar, só para efeito da sua análise, claro, como você falou, tem que combinar com o eleitor, e é um papo de 2, 3 pessoas mesmo, né? Um acordo ali fechado. Mas não é uma péssima forma de se começar uma pré-campanha, deixar vazar um diálogo que você quer começar uma campanha visando a presidência, e um dos seus primeiros atos vai ser blindar um sujeito que tem 72% de rejeição? Mas o Temer, nós falamos aqui a semana passada, o Michel Temer deu uma entrevista na CBN, e ele disse, com todas as vezes, falou, olha, e o Alckmin falou, não, eu converso com todo mundo e pode acontecer o que... Por quê? Porque eles são do mesmo grupo. O Temer só está hoje no Palácio do Planalto por causa do PSDB, né, por causa do MDB e por causa dos democratas. Esses 3 partidos é que fizeram com que o Temer pudesse assumir sem ter voto, né, sem disputar a eleição, buscando o voto popular, né, sem ele colocar, quer dizer, não, vamos dar um golpe aqui e nós vamos estar juntos. Só que eles imaginavam o quê? O combinado é que não teria, por exemplo, o vídeo nem o áudio da JF, né, que o Temer não seria denunciado por corrupção, não seria denunciado por obstrução de justiça, não seria denunciado né, com relação à questão lá da Rodrimar. Quer dizer, então tudo isso é que fugiu do roteiro deles. Porque qual era o sentido do golpe do Temer? Era que ele estaria forte agora no final de 2018 para disputar as eleições. Quem que estaria fraco? O Lula, que estaria preso, algemado, que estaria no fim da carreira dele e o PT teria acabado. Esse era o roteiro. O problema é que a coisa deu errada para eles. Né? Hoje o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Apesar de estar preso, tudo isso que eles conseguiram fazer com a mídia, parte do judiciário, quer dizer, está preso? Sim, mas tem a popularidade, a população quer e coloca na pesquisa como uma pessoa que pode dar a esperança ao povo brasileiro. Onde está o Aécio que ajudou a dar o golpe com o Temer? Está lá em frangalhos, lá em Minas Gerais, escondido. Está lá com índice hoje para presidente da República, é 1%. E não pode disputar o Senado, porque se colar em algum candidato, inclusive no candidato do PSDB, o senador Anastasia, lá em Minas Gerais, o Anastasia vai perder as eleições. Então, esse é o quadro. Né? Ele só é, como eu disse, às vezes as pessoas fazem o roteiro e esquecem de combinar com a opinião popular. O que eles fizeram era para que, nesse momento, o PT tivesse acabado e o Lula estivesse realmente sem ser lembrado na população, ou lembrado negativamente. O que está acontecendo é exatamente o contrário, porque a leitura da população é a leitura, por exemplo, quando pega um jornal igual de hoje e olha lá, gasolina aumentou, está passando aí em média 4,50. Aí a população olha e fala, rapaz, esse é aquele governo que estava criticando a Dilma, dizendo que estava aumentando o gás, a gasolina, e falou que não ia aumentar. Pois é,
Esse é que aumentou já 10 vezes o gás, né? Aumentou 80% o gás em 2 anos, aumentou a gasolina já mais de 5 vezes, hoje está aumentando novamente a gasolina. Quer dizer, a população olha e faz uma leitura correta, dizer, olha, a esperança que eu tenho é daquele governo que eu tive a oportunidade de comprar carro, tinha a oportunidade de ter um programa Minha Casa Minha Vida, tinha a oportunidade de colocar meu filho na escola porque tem um ProUni que realmente deu investimento na área de educação, tinha a oportunidade de colocar a universidade, porque a universidade daquela oportunidade tinha esse investimento do governo federal, saúde, quando vê o SAMU, quando vê as UPAs, é isso. Então, essa saudade é que faz a leitura correta do povo, no sentido de dizer o seguinte, eu não quero ficar aqui discutindo política e nem por nomes, eu quero o seguinte, eu quero uma vida melhor. E quando é que eu tive a vida melhor? Quando o Lula foi presidente desse país. E é por isso que a esperança de tê-lo como presidente novamente mostra e é colocado na pesquisa como evidente para o povo brasileiro. Muito bem, vamos ao nosso intervalo, vamos voltar no próximo bloco falando sobre as movimentações em Goiás, envolvendo o ex-prefeito de São Paulo Canedo, Vanderlan, e também desdobrar esse assunto todo de Temer com o PSDB e tudo mais em relação a Goiás. E também vamos falar, claro, sobre o destaque da semana, que é a segunda pesquisa feita no estado de Goiás, dessa vez pelo Instituto Groupon, divulgada pelo Diário da Manhã, com diversos resultados. Nós vamos aqui nos aprofundar na análise. Aguenta aí. Goiás é notícia. 87.9 Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria, quando você precisar na drogaria, saúde você vai encontrar. Profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis. www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62 3099 6767 e 99224 2452. Tá bom demais.
Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Programa Goiás é notícia. É notícia. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, nesta quinta-feira. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook. A Luzia Alves Mendes, ela está aqui com a gente, né, desejando bom dia, agradecendo aqui a toda a equipe. O Marcos Rodrigues, que sempre nos acompanha, hoje está com a gente de novo, né? Andou meio sumido, acho que está trabalhando de manhã agora, né? Voltou a trabalhar de manhã. O Eduardo, mas hoje está conectado. O Eduardo Diagramações também, deixando aqui o seu comentário. A Lourdes Rezende desejando bom dia. A Luzia Alves Mendes desejando bom dia, já falei, né? A Maria Santos também conectada. A Maria Nalva Silva conectada. A Kellen Cunha aqui do ladinho também conectada. A Samanta Rocha. A Adriana Pereira fazendo comentário aqui sobre o futebol. Né? Adivinha o que ela vai comentar. Claro, bem informada, com gosto. Sei. O pessoal da Demi Molas, né? A Alessandra, o Ademir, o Demirzinho, todo mundo ligado aqui ao lado do Posto Cerrado, né? Então, para quem precisa, tem o seu caminhão e quer cuidar das molas, é com Demi Molas. E a Alessandra foi aquela que mandou a participação dela. Tem que mandar o retorno bem sim, sobre a questão das insulinas. Se ela conseguiu, né? Isso, ela e o grupo todo, né? Isso. Da insulina na municipalidade. Manda aí pra gente, Alessandra, se tudo deu certo. Ver como é que tá essa questão aí. O Igor Batista, lá do bairro de Lourdes, está sempre ligado, né? Obrigado ao Igor. Ele que é fã de rádio, ele escuta todo mundo na cidade, né? Inclusive o Anápolis é Notícia, o Goiás é Notícia, Loja Anápolis, tudo mais. Né? Sobre a indagação, o Eduardo, rapidinho para a gente passar para a nossa pauta, o Eduardo faz uma indagação, diz, mais uma vez essa história de Temer como vice, não tinha nada a ver. Aí, mais uma vez, eu devolvo para você, amigo Eduardo, essa indagação, e só para a gente ser rápido em relação a isso. Temer era vice da Dilma? Sim. Seguia uma certa cartilha que foi a que foi escolhida pela população? Sim. Quando ele entrou, não é uma continuação do governo Dilma. O voto dele, ele usou para uma outra coisa. O voto que é dele, da Dilma, da chapa, como está falando, ele usou para outra coisa. Por quê? No governo da Dilma, tinha a cartilha do PSDB? Tinha tucano no ministério? Tinha democrata no ministério? Tinha uma agenda de reforma trabalhista como foi feita? Tinha uma agenda de reforma da Previdência como que tentaram passar nesses moldes? Não tinha. Então não é o mesmo governo. O fato de ter uma chapa, por isso que fala-se que foi um golpe. Por isso que chama-se o termo de traidor. Porque ele traiu os ditames, a cartilha, o que dizia naquela chapa que o elegeu. Ele usou aquela chapa, ganhou e foi para o outro lado. Não, e tem que entender que ele foi usado. Né? Quer dizer, o grupo que perdeu as eleições usou o Temer como vice para que ele pudesse conspirar com quem ele estava realmente no governo, para poder dizer o seguinte, nós vamos acenar para o Brasil uma outra situação, e ele concordou em ser esse líder desse grupo. Grupo de quem? Do Aécio. Ele juntou exatamente com aqueles que tinham perdido as eleições. Então isso é fácil de entender, né? Não é tão difícil. Né? Agora, tem que querer entender, né? Mas, Eduardo, eu gosto das suas indagações, das suas provocações, Eduardo. É assim que a gente constrói um programa plural. Grande abraço e você sempre acompanha a gente aí. Continue firme, nos ajude a divulgar
o programa. Mas nós tínhamos falado sobre a pesquisa Groupon, Antônio Gomide. O Instituto Serpes fez há cerca de 3 semanas para o Jornal Popular, e o Instituto Groupon, que é também conhecido aí no estado de Goiás, na área de pesquisas, sobretudo as eleitorais, fez para o Jornal Diário da Manhã. A pesquisa foi divulgada na última segunda-feira, para pegar dados cadastrais no TSE e os registros dessa pesquisa. Basta você acessar o site do Diário da Manhã, e está lá na edição de segunda-feira. Nós vamos aqui repercutir os números. Fez pesquisa para a presidência, para o governo de Goiás e para o Senado. Vamos aos números. No estado de Goiás, quem está na frente? Quem acha que está na frente do governo? Goiás? Em Goiás. Mantém, né? Mantém o Caiado. Não, na Nacional. Na Nacional, Lula, né? Lula, assim como no Brasil inteiro, tem um percentual semelhante. Lula tem 28,5% das intenções de voto. Em segundo lugar, Jair Bolsonaro com 18,6%. Em terceiro, Marina com 6,65%. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, 6,2%. O candidato do PDT, Ciro Gomes, tem 3,6%. O goiano Henrique Meirelles, que é pré-candidato pelo MDB, tem 2,6% no melhor desempenho que ele tem em relação ao cenário nacional. Ele é de Goiás, tem 2,6%. O tucano Geraldo Alckmin, do PSDB, ex-governador de São Paulo, tem 2,35%, está abaixo de Henrique Meirelles. Álvaro Dias, do Podemos, tem 1,75%. Michel Temer tem 1,4%. E abaixo desse que eu não citei, ainda nós temos Collor, Haddad, Maia, Manuela, Flávio Rocha, Guilherme Boulos, João Moedo, todos com menos de 1%. É isso, né? O cenário que está em Goiás é o cenário nas devidas proporções em nível nacional, né? Lula na frente, Bolsonaro em segundo lugar, terceiro vem disputando Marina, Ciro, e aí vem o Alckmin embaixo, né? Aqui em Goiás é pior ainda para o Alckmin, exatamente porque o Meirelles, que é do estado de Goiás, obviamente sobrepõe, mas esse é o cenário, né? Não só em Goiás, que é um estado mais conservador, nós sabemos aí das características de Goiás em relação à política, e Goiás representa apenas 3% do eleitorado brasileiro. Então, mesmo nesse eleitorado menor, como é o estado de Goiás, Lula se destaca como o nome, né? Para aqueles que gostariam de ver o Lula do jeito que o Aécio está, né? Porque o Aécio aí, quando é colocado, né? Quer dizer, na verdade, eles estão com menos de 1%, né? O Alckmin, que já foi candidato a presidente da República, que já governador do estado de São Paulo, né? Por várias vezes, quer dizer, nesse momento tem aí menos de 2%. Então, esse é o cenário de Goiás, e que reflete aí o acompanhamento do cenário nacional. Lula, no cenário nacional, apresenta aí acima de 32%, e aqui em Goiás ele mantém também na liderança. Talvez o dado que mais chama a atenção seja isso que você retratou, Antônio Gomide. O fato de um ex-candidato à presidência, né, de um partido, da importância, do destaque do PSDB. Não, da importância de ter 20 anos no governo de Goiás. No governo de Goiás, né? E ele está abaixo de Henrique Meirelles, com 2,35%. Ele é o 8º colocado, é o 7º colocado. E só para a gente fechar esses números da Nacional, em todas as simulações de segundo turno, em que há o nome do presidente Lula, ele vence em todas. A maior diferença delas é justamente contra Alckmin, 40-18. Então, todas as simulações contra Marina, Bolsonaro e Alckmin, o ex-presidente Lula venceria as eleições no estado de Goiás. Aí tem aquele cara que vira e diz, mas essa pesquisa, rapaz, essa pesquisa de vocês, assim, pois é, essa pesquisa que é do Groupon, junto com a pesquisa SERP, junto com a Datafolha, junto com o Ibope, junto com o Vox Populi, com o Ipsos do em Estadão, todos eles, né, o presidente Lula hoje tem a preferência e ganharia as eleições, se as eleições fossem hoje. Muito bem. A segunda parte da pesquisa analisa a disputa em Goiás, né, a sucessão do governador José Elton, a disputa ao governo de Goiás, e aqui tem dados interessantes a serem desdobrados. Isso porque na pesquisa estimulada, o senador Ronaldo Caiado, Democratas, tem 40,2% das intenções de voto. Em segundo lugar está o deputado federal e presidente do MDB, Daniel Vilela, com 10,6%. Em terceiro lugar, o atual governador do PSDB, José Elton, com 9,8%.
A presidente do PT e pré-candidata do partido ao governo, Cátia Maria, tem 3,4%, e completa esse cenário o Fabrício Rosa, que é candidato do PSOL, com 1,95%, no universo de 14,3% de pessoas disseram que não sabem quem votar, e os brancos e nulos somando 19,8%. Antônio Gomide, de várias formas de se observar esses números, mas peço a sua análise para o alto percentual de Ronaldo Caiado. É difícil você achando de ser ruim quando alguém tem uma vantagem tão grande de 30 pontos em cima do segundo colocado. Por um outro lado, os especialistas em política costumam dizer que é preocupante quando alguém sai na frente com um percentual muito alto numa distância tão grande da eleição, há 6 meses da eleição, esse percentual de 40%. Mas eu sou da opinião de que você estando na frente da pesquisa, isso te dá toda a tranquilidade para poder fazer as articulações políticas, de motivar o grupo político para fazer as coligações necessárias para fortalecer a candidatura majoritária, né? E o cenário de uma expectativa de vitória, como quem está em primeiro lugar, motiva muito as pessoas que estão do lado dela. Então, quem é pessimista, porque a eleição não é agora, é daqui 6 meses, isso aí é uma balela, é para quem não entende política e não faz política no dia a dia. Mas isso quer dizer então que o resultado agora vai ser o mesmo de lá? Claro que não, mas o resultado agora motiva o candidato que está em primeiro lugar a ter novas ações muito mais fortes do que simplesmente ficar esperando o processo eleitoral e o resultado das eleições daqui a 6 meses. Todos nós sabemos, por exemplo, que o Zé Hélito tem todo um potencial para crescer. Por quê? Porque ele é governador, está com a caneta na mão, está com a administração na mão, tem 20 anos, tem um grupo muito forte político. Te pergunto, será que na próxima pesquisa do Urupom ele vai estar acima de 10 pontos? Com certeza. Mas não é por isso que nós precisamos chegar aqui e dizer, não, é porque o Caiado com 40, isso aí está muito cedo. Não, meu amigo, esse resultado aqui de 40, vou falar para você, tudo aponta, da forma como está, vai ter que fazer uma mudança muito forte para que essas eleições em Goiás não acabem no primeiro turno. Da forma como está desenhado, essas eleições, tem todas as chances, da forma como está. Então, vai crescer? Vai. Nós vamos ter que ver aí o seguinte, o desempenho do governador Zé Hélito nessas eleições vai ser aquilo que as pessoas estão esperando, que com o apoio do Marconi, com o apoio do PS, realmente vai crescer? O Daniel Vilela, que nesse momento, ele ainda não acenou, quer dizer, o Daniel Vilela vai coligar com qual partido? Ele falou primeiro que era com o PP, já foi embora. Ele falou que era com o PSD, também não estamos vendo aí movimentação mais. Ele falava que era possível fazer, quer dizer, o que nós estamos vendo é que os próprios prefeitos que estavam dentro do MDB estão apoiando o Caiado. Os prefeitos de cidades como Catalão, cidade como Formosa, cidade como Rio Verde, cidade como Goianésia, que tem colégios eleitorais grandes. Então, o que nós estamos percebendo, e quem está tirando esses votos do Daniel? Exatamente o Caiado. Então, essa posição na eleição, na pesquisa eleitoral, ela é extremamente significativa para quem está na frente, que é o caso do Ronaldo Caiado. Obviamente, nós sabemos aí das rejeições que ele tem, sabemos aí da truculência como se faz, ele é uma pessoa que sempre foi um político, de posições muito duras, a história da família Caiado no estado de Goiás, quer dizer, tudo isso, obviamente, numa disputa eleitoral, ela vai aparecer, ela vai ter um debate mais intenso. Goiás é um estado que tem essa história muito, muito forte, principalmente nas cidades menores, na parte da agricultura, na parte da pecuária, os trabalhadores, de maneira geral, têm essa ideia de colocar o nome como um nome em relação aí à violência, tudo isso aí vai aparecer na campanha. Agora, desconsiderar uma pesquisa nesse momento, porque aí a eleição é daqui, não, isso aí é exatamente o contrário. Essa pesquisa fortalece ainda mais quem está na frente e anima muito mais aquelas pessoas que poderiam estar apoiando ele, mas estão do outro grupo, principalmente do Zé Hélito, que já estiveram com ele, que o Caiado já esteve com o Zé Hélito, e que agora percebe que a expectativa de vitória não é com o Zé Hélito, é com ele. Então, esse jogo de satisfação, de expectativa de vitória, isso influencia muito agora nessa pré-campanha, até junho, quando começa a definir as convenções
para as eleições e definição dos candidatos. Vamos seguir, então, as provocações, porque, de fato, esse aspecto que você levanta, Antônio Gomide, é relevante. É muito mais fácil motivar e atrair apoio quando você tem, né, uma credencial de 40% de intenção de voto, do que você tendo 10, 9, 3 ou 1. Isso é natural. Por outro lado, e aí esse discurso ele é muito preso ao grupo ligado ao Zélio, ligado a Daniel Vilela, é que Goiás sempre foi um estado que nos últimos 25 anos de eleições teve viradas, algumas históricas, mas sempre teve viradas. Nesses últimos 20 anos, o segundo, o terceiro colocado, nesse momento, era quem ganhava a eleição, ou seja, o primeiro sempre caía. É possível, através dessa estatística do passado, a gente fazer um histórico do eleitor, ou você defende a ideia de que cada eleição tem a sua história própria e que, de repente, essas viradas são coincidência? Cada eleição tem sua história. Por exemplo, nós temos visto hoje, as redes sociais nessa campanha eleitoral, ela é fundamental para a vitória de um candidato. Diferentemente de 10 anos atrás. As redes sociais nem participavam do processo. Então, o desempenho do candidato, na sua propaganda eleitoral, o desempenho dele na televisão, o desempenho dele nos debates, isso vai definir a eleição no momento da reta final. Mas você chegando no processo eleitoral de 45 dias, quando começa na televisão com 40 e o outro com 10, o que é melhor? Então, você queria estar, né? Agora, né, o raciocínio seria o seguinte: não, nós vamos começar em condições iguais, 0-0, e vamos para a televisão, aí tudo bem. Mas o dia a dia não é assim, a pré-campanha já está acontecendo, as articulações de coligações, de apoio de partidos políticos, de tempo de televisão, tudo isso vai ser feito agora. Então, o resultado de uma eleição, de uma pesquisa, como esse caso aqui, não da eleição, o resultado da pesquisa, ele influencia, sim, nessa mexida junto aos partidos políticos para fortalecer candidaturas e enfraquecer algumas. Completa o quadro da pesquisa Groupon, já falamos sobre a presidência, a corrida presidencial, já falamos sobre a corrida ao Palácio das Esmeraldas, e nós temos, como os nossos ouvintes devem saber, mais 2 votos, são 2 vagas para o Senado, e o Groupon também foi às ruas saber o que o goiano está pensando sobre esta eleição. E nela, Marconi Perillo, ex-governador, ex-senador, e a senadora Lúcia Vânia, do PSB, lideram essa corrida para o Senado. Né? Vamos aos números, porque tem uma surpresa interessante que nós podemos desdobrar. O ex-governador Marconi Perillo tem 27,1%, Lúcia Vânia tem 25,1%, está em empate técnico com o governador Marconi. E aí a surpresa é o ex-prefeito senador Canedo, do PP, Vanderlan Cardoso, tem 17,2%. Surpresa porque, em momento nenhum, ele colocou o seu nome como pré-candidato ao Senado e se disse, inclusive, ausente, que estaria ausente das eleições, agora está repensando. O vereador por Goiânia, Jorge Cajuru, tem 15,6%. Demóstenes Torres, do PTB, ex-senador, que está tentando, inclusive, abrir uma vaga no lugar de Lúcia Vânia na chapa goverista ao Senado, tem 10,2%. Vilmar Rocha, do PSD, tem 7,2%. E Antônio Gomide, esse mesmo que está aqui do meu lado, tem 6% das intenções de votos, que também é uma surpresa, tendo em vista, Antônio Gomide, que você não falou em momento nenhum que era candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. Aliás, você oficializou sua pré-candidatura a deputado estadual. Queria começar justamente pelos seus números. Como é que você recebeu essa pesquisa? Primeiro, agradecer os votos, né? A expectativa de voto, né? Na verdade, como você disse, eu nem coloquei meu nome, a candidata a senador, mas, obviamente, tem lembrança em função de termos disputado eleições majoritárias no ano 2014, né? Então, como é uma pesquisa estimulada, colocaram o meu nome, por isso, obviamente, aparece nessa pesquisa estimulada e uma preferência, quando aparece o nome, a pessoa, não, eu gostaria de votar nele. Então, eu acho que temos aí um potencial de voto, né, que, obviamente, acompanha o nosso trabalho e, por isso, numa pesquisa estimulada para Senado, a pessoa faz essa preferência, né? É uma pesquisa que coloca os nomes, as pessoas olham o nome e falam, não, esse aqui eu prefiro esse aqui do que esse aqui. Então, eu acho que foi bom, o resultado, para mim, surpreendente. Mas, de uma forma ou de outra, a questão do Senado, se a gente for comparar a preferência, né, por exemplo, quando coloca o que tem mais voto, né, a preferência do Senado, é 27%. O governador, a preferência é 40%. Então, assim, é muito distante, né, se a gente for analisar em relação, por exemplo, porque a mesma pessoa que escolhe o Caiado é o mesmo que está escolhendo
Marconi Perillo. E é o mesmo que às vezes está escolhendo o próprio Lula. Sim. Né? Quer dizer, então, só para a gente entender. Cruzam, né? Isso, a pessoa pega o nome e fala, não, esse aqui é que eu... Mas em Goiás, independentemente de partido, eu quero esse. Mas esse aqui é contrário ao senador. Não, mas eu quero esse aqui também. Ou seja, a eleição ela é muito mais personalizada do que aquilo que às vezes a gente faz o debate, de dizer, olha, a tendência é para cá, então vai todo mundo para cá. Né? Então, não é. Ela é uma coisa que as pessoas, ainda bem, né, que tem possibilidade de fazer a sua escolha e, obviamente, ele escolhe muito mais pela atitude da pessoa, pelo comportamento da pessoa, pelo trabalho da pessoa e, com isso, foge muito aquela ideia de que é um voto ideológico, um voto com matizes de partido político, né? Obviamente tem aqueles que votam partidariamente, mas a grande maioria do eleitorado, e na pesquisa demonstra isso, né? Tanto que os 3 cenários aí, nacional, estadual, e o do governador e o cenário do senador em Goiás, vê que vocês são matizes diferentes de partidos diferentes. Mas entendo que aqui, realmente, os 2 candidatos a senadores que estão ligados ao Zé Hélito, né, que hoje é a Lúcia Vânia e o Marconi, deverão, pelo menos, né, impulsionar aí um pouco aquilo que nós falávamos antes, para que o Zé Hélito cresça, né, e é natural que ele cresça, porque ele é o governador, e como candidato e governador, obviamente, vai crescer nas próximas pesquisas. Mas isso não tira, obviamente, o mérito de quem realmente, nesse momento, na pesquisa está à frente. E aí, com essas informações, vamos à notícia que nós tínhamos falado. O ex-prefeito senador Fernando Vanderlan Cardoso, do PP, né, que está em negociação com diversos grupos aí para definir o apoio do PP, isso aí a pedido do presidente estadual da Legenda, que é o ministro Alexandre Baldi, ele hoje já admitiu aí de que pode entrar no processo eleitoral, né, e o nome dele sendo lembrado como possível vice, né, para encaixar numa chapa em algum desses projetos, como, por exemplo, o PP podendo indicar vice lá do Zé Hélito ou do Daniel Vilela. Deu uma empolgada o Vanderlan diante dos números. Mas a Vanderlan, essa indecisão dele passa também uma insegurança muito grande para o eleitorado. Né? Isso já vinha acontecendo em outras eleições, mas nesse momento, semana passada, ele deu uma declaração dizendo, olha, o meu negócio é 2020. 2020 eu volto e vou definir o que eu vou ser em relação ao processo eleitoral. Ele que disse isso. Né? Então foi semana passada. Agora porque saiu a pesquisa. Ou seja, agora, quer dizer, né? Não tem essa participação, não tem efetivamente um debate político, né? E isso transmite uma insegurança muito grande. Né? Então a vontade dele contra aquilo que está sendo organizado dentro dos partidos políticos. Né? Será que a vontade dele, porque está agora bem posicionado, será que ele vai, por exemplo, tirar o senador Wilder? Será que vai... Quer dizer, não, o Wilder está lá do PP também, né? E ele é senador. Então, quer dizer, essa discussão toda, eu entendo que se ele realmente estivesse querendo disputar uma eleição, obviamente ele tem esses números, né? Ele que foi candidato a governador, foi candidato a prefeito de Goiânia, né? Ele que é político e quer disputar uma eleição, obviamente ele tem que estar acompanhando o cenário, tem que estar acompanhando o seu partido, tem que estar acompanhando como é que estão as coligações, como é que está essa discussão, né? De uma eleição tão importante, que é uma eleição geral dessa. Aí ele vem, solta a nota, publica e diz, não, eu não vou mexer com política agora, eu vou mexer só em 2020. Isso faz o quê? Estou fora do processo. Então, essa conversa dele é muito ruim e não vejo assim força para mudar o quadro dessas coligações ou ainda mais o Senado, que é muito cotado, né? Tem as pessoas certas aí, né? Até para fazer as coligações, não vejo força nele aí para poder fazer esse debate internamente, não. E a presença de Antônio Gomide na 6ª colocação, mesmo não sendo anunciado, ou tendo anunciado uma campanha, uma pré-campanha para o Senado, muda alguma coisa? Não, eu acho que, como eu falei anteriormente, é um reflexo de pessoas que nos acompanham, gostam do nosso trabalho e, obviamente, em função da pesquisa ser estimulada, viu o nome e falou, não, eu votaria no Gomide. E eu acho que isso aí vai refletir também nas eleições, no sentido de poder acompanhar em qualquer cargo que a gente esteja. Eu acho que essa é uma tendência de quem gosta do nosso trabalho, ele tem a identidade, né, e quer ver a gente, obviamente, representando aquilo que a gente está concorrendo. Nesse momento, obviamente, como eu disse, nós estamos colocando nosso nome como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. E, obviamente, uma pesquisa dessa mostra que, quando aparece o nome, a pessoa identifica com ele. E isso é muito bom. Nós abrimos o programa hoje falando, inclusive, sobre os dados do desemprego,
né, e sobre o anúncio previsto para hoje do PNAD, né, nessa avaliação que o IBGE faz em relação ao quadro de desemprego. E nós falávamos que aquele número que saiu há cerca de 10 dias, um pouco mais de uma semana, de 13,1 milhões de brasileiros desempregados. E acaba de sair essa informação, Antônio Gomide, falta trabalho para 27 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE, que chegou a esse dado, avaliando a taxa da força de trabalho, que ficou subutilizada no primeiro trimestre, foi de 24%, e esse número inclui não somente os desempregados, né, os desocupados, mas aqueles que poderiam trabalhar e também aqueles que trabalham menos de 40 horas por semana, ou seja, num espectro ainda maior, a força de trabalho subutilizada com os desempregados chega a 27,7, ou seja, 27 milhões e 700 mil brasileiros sem trabalho. É muito grande, né? Se a gente for analisar a força de trabalho de um país, né, onde nós tivemos aí no governo Lula 4%, né, de desemprego. Hoje nós estamos com 13% de desemprego. Então a diferença é muito grande. Então a pesquisa, a leitura que o povo faz nesse momento é exatamente isso. Hoje a população está buscando essa força de trabalho, né, a geração de emprego diminuiu e as carteiras assinadas, né, para o trabalhador também diminuíram. É importante ressaltar isso, que o IBGE mostra isso com clareza, que mesmo depois da reforma trabalhista, as carteiras assinadas não aumentaram, né, para o trabalhador, diminuíram, ou seja, é cada vez mais precarizado as condições e os direitos dos trabalhadores. Então, essa é uma realidade do governo Temer, que ele vai carregar e vai ter que defender, e quem quiser abraçar ele para ser presidente da República vai ter que defender isso na televisão. A população vai cobrar, com certeza. Muito bem. Nós vamos concluindo aí a edição de hoje do Goiás é Notícia e voltamos amanhã no programa Voz de Anápolis para falar sobre uma série de temas, uma série de assuntos ligados à cidade, inclusive o tema da vacinação. Vamos falar sobre a mobilidade urbana. Enfim, nós temos uma série de assuntos envolvendo a municipalidade, inclusive fazendo um resumo do que aconteceu na Câmara Municipal. É importante nós repercutirmos aí o trabalho legislativo, que é uma máquina de fundamental importância em relação à cidade, né? Como funciona a cidade. Você ia falar alguma coisa? Não, direto pensamento do dia. Vamos ao pensamento. Só antes do pensamento, Antônio, só agradecer aqui o Helder Costa, eles mandam um abraço para mim, e um abraço para o Antônio Gomide. O Helder Costa, ele está falando lá do bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Grande abraço, Helder. Um abraço para o Helder Costa. Obrigado pela audiência. Muito bem, pensamento do dia para fechar. Pensamento do dia, né, dessa quinta-feira, 17 de maio. Que haja paz em nosso coração, que haja firmeza em nossos passos, que haja coragem em nossas atitudes, esperança em nossa alma, e muita luz em nosso caminho. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia a todos. Boa noite para quem nos ouve na reprise à noite, né? Um abraço. E até amanhã, se Deus quiser, ao vivo, às 8 da manhã, aqui nos estúdios da Mais FM, no alto do Jardim Arco Verde. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. 87,9. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se, propague sua